Não estamos mais no tempo dos telegramas, não é verdade? Não estamos mais no tempo de recebermos um envelope pelo correio com um selo carimbado, trazendo alguma notícia. Hoje o que recebemos são boletos, para pagarmos. Nem precisam chegar pelo correio, chegam numa caixa de e-mail, até no nosso número de WhatsApp, chega ali as contas. Mas receber carta é uma coisa boa. Esta carta, por exemplo, é uma carta excepcional para aquele povo daquela época que estava longe de casa. Para lá foram levados contra a sua vontade, mas para serem tratados. Deus, se preocupando com aqueles que estavam no exílio, mandou Jeremias escrever essa carta, e essa carta foi levada por outras mãos, não a de Jeremias. Mas diz aí, Jeremias 29, verso 1, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo deles, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Ó Deus, agradecemos pela Tua palavra. Reconhecemos pelo texto que o Senhor é o Senhor da história, é o dono de um povo, mas muito mais, é o dono da humanidade, é o dono da nossa vida, é o Senhor que conduz a história para um determinado fim, porque o Senhor é o soberano, o eterno, o único Deus, a quem reverenciamos e diante de quem estamos para receber o ensinamento do Senhor. Ilumina o nosso entendimento, edifica a fé e a vida de cada um aqui, responde àquele que busca questões, consola, fortalece, dê esperança, salve vidas pela fé que há de ser colocada em Cristo Jesus, que é a razão desse escrito e deste momento estar acontecendo em nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar. E para todos que estão aqui, eu digo, esse é um momento de excepcional importância. Não distraia a sua mente, o seu coração. Você que está em casa, você que está nessa transmissão, observe a beleza da palavra de Deus, creia nela, porque você há de ter vida,
você há de ter paz, você há de ter alegria, obedecendo aos ensinamentos de Deus em sua santa palavra. Esse texto que acabamos de ler aqui é uma parte da carta. E eu procurei trazer a ênfase que eu imagino que ela deveria ter na leitura para aqueles que estavam lá longe, contra a vontade deles, em uma terra estranha. E não ficariam lá 1 mês, 1 ano, 7 anos, ficariam lá 70 anos. Deus mandou Jeremias escrever a carta aos exilados na Babilônia. Vocês puderam perceber nos versículos iniciais que para a Babilônia já havia ido um grupo de pessoas. Quem está governando o mundo com a permissão de Deus era o Império Babilônico. Reis se levantavam com seus impérios, dominavam o mundo e depois caíam. Era Deus conduzindo, como Ele faz até hoje, a história, a humanidade. E utilizava, inclusive, esses reinos com seus poderios para se revelar, para punir, para castigar. Porque Deus, como bom Pai perfeito que é, Ele pune os pecadores, não por prazer, mas para provocar neles temor, obediência, e trazer esse que está decaído, o ser humano, para junto de si novamente. Mas não há como o ser humano decaído em seus pecados aproximar-se de Deus sem arrependimento e sem tomar o remédio que Ele estabeleceu para a purificação dos pecados. Então estamos aqui observando que no momento histórico isso aconteceu com a permissão de Deus. Nabucodonosor, um homem que governou um império. Vocês viram aqui 70 anos, né? Durou um pouco mais de 70 anos esse poderio mundial. A gente costuma dizer 70 anos do cativeiro babilônico, mas o povo de Israel só saiu de lá quando o Império Babilônico caiu, porque Deus levantou outro império, o Império Medo-Persa, proeminentemente persa. Deus vai levantar outro governante mundial, porque Ele está conduzindo a história, chamando pessoas de volta para si, e muitas vezes o grito que as pessoas precisam escutar da parte de Deus é o sofrimento, é a dor. Deus chama com amor, numa linguagem humana, pela boca dos profetas, que muitas vezes foram transmiti-las com uma dramatização. Jeremias fez isso, Ezequiel fez isso, estamos quase acabando de ler na nossa leitura temática anual da Bíblia, o livro de Ezequiel, também esteve usando de recursos visuais dramáticos, uma encenação. É Deus falando, procurando despertar o ser humano com a linguagem humana, que muitas vezes não é só falada, tem atitudes, tem drama, e a linguagem maior, poderosa, que Deus utilizou para falar com o ser humano foi na pessoa, na vida de Jesus, e Ele crucificado. Que mensagem ali, que poder, que impacto. Infelizmente muitos olham, ouvem falar daquilo, veem uma cena, mas seus corações estão tão endurecidos, tão apegados ao que é palpável, a esse mundo terreno, falível e falido, que não sentem nada, não expressam nada, não percebem nada. Mas nem todos são assim, graças a Deus. Para esse cativeiro na Babilônia, foram todo tipo de pessoas, foi todo tipo de pessoas de Judá. Os encarregados da questão religiosa, sacerdotes, profetas, inclusive profetas falsos, como vamos ver. Foi a liderança, o governo, foi Jeconias e sua mãe, foram os oficiais, aqueles que lideravam em áreas estratégicas, líderes do exército, líderes que poderiam, inclusive, reagrupar as forças sobre o povo, levá-los a uma rebelião, foram todos levados nessa leva, 597 antes de Cristo. As autoridades, os principais, os intelectuais, os trabalhadores técnicos. Vocês perceberam que aqui falou que foram para lá os ferreiros e carpinteiros. Por que destacaram? Porque eram pessoas estratégicas, poderiam fabricar armas para provocar uma rebelião. Junto a eles estavam profetas falsos. Os nomes, inclusive, de alguns são citados: Semaías, Acabe e Zedequias, não confundir com os reis. Esses nomes eram comuns naquele tempo.
Conhecemos o rei Acabe do norte, mas esse caso aqui não é aquele rei Acabe, é um profeta falso. Zedequias, conhecemos um outro rei de Judá, mas não é o rei, é um profeta falso que está aqui sendo mencionado, versos 21 e 24. Lá no exílio, mas ficou também Jerusalém com um grupo que ficou mais simples, tomando conta daquela região. Ficou lá o tal do Ananias. E Jeremias estava com eles lá também, por um tempo. Os falsos profetas também estavam. Uma carta interessante. E o conteúdo dessa carta é consolador, é esclarecedor, é desafiador. E receber essa mensagem de Deus e crer foi vital para aquelas pessoas. Você já recebeu cartas? Volto a essa ilustração. Acredito que sim. Eu já recebi carta romântica. Carta de cobrança eu não lembro, né? Mas eu devo ter recebido também, devo ter esquecido alguma coisa. Recebi carta de amizades. Isso significa porque eu já sou de algumas décadas atrás, né? Mas, queridos, Deus mandou uma carta para todos nós. Eu vi um casal romântico assim, trocando olhares e sorrisos, deve ter trocado carta amorosa, né? Mas Deus escreveu uma carta para todos nós. A Bíblia é uma carta. Cristo encarnado e no alto da cruz é uma carta para nós, comunicando o amor dele por nós. Esta carta aqui, muito embora tenha um destino certo para aquela ocasião, também nos comunica coisas importantes. Como foi para aqueles, e como é importante para nós entender os propósitos de Deus, porque esta carta foi para esclarecer aquela gente dos propósitos de Deus em tudo aquilo acontecer. Quais os benefícios de nós entendermos os propósitos de Deus? Eu diria algumas coisas inicialmente. Isso acalma o nosso coração. Quando entendemos os propósitos de Deus, isso acalma o nosso coração. A gente vê Deus agindo. Olha, Deus está nesse negócio. Olha, Deus permitiu isso. Olha, Deus fez aquilo. Isso acalma o nosso coração, porque lembramos que tem alguém que é Deus, que está na condução de todas as coisas. Cantamos isso aqui ainda há pouquinho. Isso acalma o nosso coração. No versículo 7... que nós lemos, eu vou voltar ao texto diversas vezes, diz ali o seguinte: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. Quem levou Judá para o cativeiro foi Deus, porque ele tinha propósitos, levar aquela gente para um lugar distante da terra natal, e levados para lá de forma humilhados como escravos, como dominados. Foi Deus, havia propósito. E Deus queria que eles experimentassem paz, mesmo em meio a essa situação, para que eles acalmassem o coração. Não era Nabucodonosor que estava no controle, era Deus. Às vezes precisamos lembrar. Saber dos propósitos de Deus acalma o nosso coração, porque nós sabemos qual vai ser o fim daquilo. Ou ainda que não saibamos claramente, sabemos que Deus estará lá no fim e Ele nos receberá. Também saber e entender os propósitos de Deus, isso ajuda para corrigir as nossas atitudes, porque se Deus tem um propósito, Ele nos ajuda a entender como devemos nos portar, como devemos caminhar. Isso nos ajuda a corrigir as nossas atitudes, o nosso comportamento. Sabemos aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Por que esse povo foi para o cativeiro? Deus queria que eles mudassem as suas atitudes. Não fossem idólatras, não fossem rebeldes, não fossem injustos, não fossem quebradores da aliança. O cativeiro teve um caráter corretivo. No versículo 10 diz, eu já mencionei e volto, logo que se cumprirem para a Babilônia os 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Tanto Babilônia quanto Judá, todos estavam sendo tratados por Deus. Também saber os propósitos de Deus, queridos, faz-nos produtivos. No versículo 6, nós vemos lá a orientação: casem, tenham filhos, deem os seus filhos em casamento.
Aumentem o número de vocês e não diminuam. Olha, vocês estão aí longe. Sejam produtivos. Vivam como se vocês estivessem lá. Multipliquem-se. Sejam produtivos, porque depois vai dizer, olha, plantem, colham. Vivam a vida o mais natural possível. Sejam produtivos. Eu tenho propósito para vocês aí. Como Deus teve propósito para mim em Minas Gerais. Desde 1993 estou em Minas Gerais. Quando jovem, solteiro, não me imaginava sair da minha linda cidade, Petrópolis. Do meu maravilhoso clima. Não me imaginava sair do estado do Rio de Janeiro. Mas Deus tinha propósitos. Fez arder no meu coração o desejo de servi-lo integralmente. Isso acalma o nosso coração, isso nos faz pensar como podemos e devemos viver cada dia. Isso nos faz sermos produtivos. Isso nos faz focar naquilo que tem maior importância para Deus. E Jesus falou, o reino de Deus é o mais importante, por isso ele tem que estar em primeiro lugar. Eu sei que hoje na nossa agenda o trabalho exige muito, a família exige muito, o estudo exige muito, mas, queridos, mais importante do que isso é o reino de Deus. E eu não sei se isso está sendo uma prioridade, se isso está bem entendido, se esse propósito de Deus, que nós estejamos dedicados ao reino dele integralmente, se isso está sendo praticado. E está aqui o ensinamento de Deus que eu preciso enfatizar. Entender os propósitos de Deus também glorifica a Deus. Glorifica a Deus, porque aí nós ajustamos-nos em tempo, em dons, em talentos, aquilo que Deus quer, aquilo que agrada a Ele, aquilo que dá prazer a Ele. Então, quando fazemos a vontade de Deus, Ele é glorificado, porque, queridos, se algo que nós precisamos entender da razão da nossa existência, em primeiro lugar, é que Ele seja exaltado, conhecido, amado, servido, obedecido, porque isso é um prazer, queridos. É um prazer para nós, muito embora possa implicar algum sacrifício, mas isso agrada o nosso Deus, que é santo. Queridos, entender os propósitos de Deus alimenta a esperança. No verso 11, nós lemos o que ali está escrito. Eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de você. Tem aí falsos profetas dizendo uma coisa. Daqui a 2 anos está todo mundo de volta em Jerusalém e Judá. Daqui a 2 anos Nabucodonosor não vai existir mais ou vai ser derrotado. Mas Deus está dizendo, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. São pensamentos de paz. Como que dissesse, olha, Nabucodonosor é eu que guio. Ele é como um animal na minha mão e eu tenho cabresto nele, eu seguro, eu guio ele para lá, guio ele para cá. Entendam. Vocês foram arrancados da terra de vocês, mas eu tenho propósito para vocês. E quando a gente entende os propósitos de Deus, queridos, isso alimenta a nossa esperança, porque não olhamos para as circunstâncias, olhamos para o Deus que está acima das circunstâncias. Os pensamentos de Deus sempre foram para o bem. Quando a minha mãe me dava uma surra, ou com chinelo, ou com a cinta, era para o bem. Eu sei que eu não fui o único que passei por isso, né? Mas era para o bem. Você está rindo, você também apanhou, né, rapaz? Era para o bem ou não era? Não era para a nossa destruição, ainda que tenha ardido bastante. Né? Era para o bem. Deus assim também trabalha, queridos. Quando entendemos o propósito de Deus, isso alimenta a nossa esperança, e isso também previne-nos de desvios. Se eu sei o propósito de Deus, eu vou continuar olhando para Ele, então eu não vou ficar olhando para o lado, ou ouvir uma voz estranha, diferente, para me desviar. Você tem hoje a oportunidade de pensar, quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Eu vou citar aqui daqui a pouco os fundamentais. Eles são muito importantes. Previne-nos de desvios. No verso 8, o Senhor diz,
Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não se deixem desviar. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo deles, porque muitos daqueles profetas adivinhos dizem, Deus me deu um sonho, eu vou falar para vocês. E contavam uma história, e muitos destes diziam, e o povo todo sofrido, muito saudoso de casa, tendo perdido muita gente, perdido muita coisa, perdido até esperança, eles ouviam aquilo e ficavam, mas que maravilha, daqui a 2 anos, maravilha, eu vou fazer o que me mandaram fazer com muita má vontade. Eu não vou me preocupar em trazer a produção que Nabucodonosor e os seus governantes estão mandando, bater as metas, porque sim, o povo de Israel não foi levado lá para a Babilônia para ficar lá trancado em cadeias, foram levados para plantar, para colher, cuidar de gado, para aprender e ensinar a cultura, porque tinham taxas também para pagar, e era a estratégia daquele tempo. Então, queridos, entender os propósitos de Deus tem tudo isso. E se você quer entender mais profundamente isso, leia a palavra dele. Cuidado para você não ficar ouvindo as pessoas dizerem, a Bíblia é um livro escrito por homens. É verdade, mas entenda que Deus era o autor intelectual, o Espírito Santo inspirou todos esses ensinos. Não vai com aquela desculpa, mas eu não entendo o que eu leio. Leia com direção, e nós temos a dica, e mais uma vez eu falo isso, nossa leitura temática anual da Bíblia é maravilhosa, porque a gente caminha o tempo todo numa linha só, a gente vai entendendo a revelação progressiva de Deus. E se você tem dificuldades, quando você receber o planner, para você usar no ano que vem, lá vai ter um roteiro para você, lê o texto, faz perguntas ao texto, busque resposta a você mesmo no texto, o que esse texto fala para mim acerca de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. É um método indutivo. Que promessa Deus tem nesse texto para a minha vida? Se ele tem alguma promessa, qual é a promessa? Qual é a condição para eu receber? Tem aqui um pecado que Deus fala claramente nesse texto que eu devo abandonar? Você vai ter uma metodologia que você pode usar em quase todos os textos da Bíblia. Até numa genealogia você vai poder ver isso e muitas vezes tirar lição dali. Até mesmo que nome você não colocar no seu filho, porque tem muito nome estranho numa genealogia. Você crê que Deus tem propósito para você? Amém. É importante crer isso. Mas Deus é tão grande, esse Deus que foi exaltado aqui, santo é o nome dele, nossa, elevadíssimo. Sim, mas ele pensa em mim, em você, individualmente, conhece-nos profundamente, sabe até quantos cabelos temos na nossa cabeça e quantos você já perdeu, você que já não os tem mais. Deus tem propósitos, sim, porque cada vida está nas mãos dele. É ele que nos permite existir e vir ao mundo. É ele quem nos sustenta o fôlego de vida até o último momento. Está nas mãos dele. E ele tem propósito, você creia nisso. Você crê que os propósitos de Deus são bons, ainda que doa. Importante que você creia nisso. E você sabe dizer quais são os propósitos fundamentais de Deus para a sua vida? Talvez você consiga dizer alguns. Eu tenho certeza, porque essas coisas são fundamentais, são quase que eu diria óbvias, mas ainda assim, didaticamente, eu quero enumerar aqui para você, para que tenhamos isso muito claramente em nossa mente e coração. Que propósitos fundamentais Deus tem para a sua vida? Primeiro, paz. Deus não nos criou para vivermos atribulados, com medo, assustados, escravizados. Deus nos criou e quer que nós tenhamos paz. Quando vemos no verso 11, esse texto talvez seja um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido de Jeremias, a gente volta a ele. Eu sei que pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O propósito de Deus para você é que você desfrute de paz.
algumas versões, no verso 7, que também fala acerca disso: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Algumas versões dizem: procurem a prosperidade, porque na prosperidade da cidade para onde vocês foram levados, onde vocês vivem, vocês terão também prosperidade. Você sabe que essa palavra prosperidade é que nós conhecemos como shalom? Por isso que algumas Bíblias já traduzem adequadamente shalom, paz, prosperidade, paz. O propósito de Deus para sua vida é que você experimente de paz. Paz em sua própria terra ou onde você vive, para onde Deus levar. Paz em seu coração, paz em sua alma. Vida sem culpa. Deus trabalhou para a remoção da culpa dos pecados e ofensas. Ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Mas enquanto Jesus não veio, o povo esperava na promessa de vir um Salvador. E como o Salvador ainda não chegara, eles se perderam, eles desobedeceram a Deus, se enganaram, foram seguindo rumos diferentes, deixaram Deus de fora das suas vidas, ficaram atribulados. Mas Deus sempre teve como propósito que eles experimentassem paz, sem culpa, mas porque tiveram culpa, quebraram aliança com Deus, desonraram o nome de Deus, foram injustos, imorais, Deus os levou para o cativeiro. Mas os planos de Deus é que eles tivessem novamente paz, que a culpa fosse removida por meio da confissão dos seus pecados. O propósito de Deus para a sua vida é que você tenha paz. Jesus disse: deixo-vos a paz. João 14. Jesus disse, João 16:33, digo estas coisas para que vocês tenham paz, paz em mim. Interessante que ele fala que a fonte da paz é Ele. É por isso que pregamos o Evangelho, que a igreja está no mundo para anunciar o Evangelho, para que as pessoas tenham paz com Deus, paz consigo, não tenham mais medo de condenação, de morte e de coisa alguma. Paulo ensinou: o Deus de paz lhes dê continuamente paz, em todas as circunstâncias. 2 Tessalonicenses capítulo 3, no contexto em que Paulo fala do fim dos tempos. Paz continuamente. Esse é um propósito de Deus para o seu coração. Não tem paz em seu coração quem anda no pecado, quem anda culpado. A pessoa que tem medo da morte, porque sabe que depois da morte tem o juízo de Deus, fica atribulada. Mas quer resolver isso? Admite-se sua condição de pecador, vá a Jesus, confesse, lave-se no sangue de Jesus. Não vai ter mais medo. Porque Paulo também disse, se Jesus falou aquelas verdades, Paulo também confirmou e diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em outras palavras, nenhuma condenação há para os que estão unidos em Cristo Jesus. Para os que pertencem a Cristo Jesus, não há condenação. Por isso, um dos propósitos maravilhosos, fundamentais, que Deus tem para a sua vida é que você tenha paz. Isso poderia ser trabalhado de outra forma, mas isso poderíamos falar só de paz. A paz em Jesus, a paz de Deus, a paz no coração, a paz social. Mas eu estou apenas dizendo que isso é um propósito de Deus para a sua vida. E entender isso é maravilhoso. Outro propósito fundamental de Deus para a sua vida é que você tenha comunhão com Ele. Versos 12 a 14 dessa carta, nesse parágrafo: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Serei achado por vocês. Farei com que mude a sorte de vocês. Eu os trarei de volta para onde eu os dispersei. Os trarei de volta. Mandei vocês para o exílio, porque no exílio ficou para trás o Templo de Jerusalém. A Arca da Aliança ficou para trás. Na verdade, ela se perdeu. Até hoje não se sabe o que aconteceu com a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a segurança da presença de Deus entre o povo. Para longe. Mas o propósito de Deus é que estivéssemos próximos, perto e em comunhão com Ele. Não é um próximo mudo em que nenhum olha para o outro. Isso não é proximidade verdadeira. Aqui está dizendo de diálogo, de conversa, de oração. Vocês pedem e eu ouço, eu respondo. Esse é um propósito de Deus. E isso não mudou para todos nós. Comunhão com Ele.
aproximarmos-nos novamente dele e permanecermos num relacionamento de amor com ele. Eu me deixarei ser encontrado. Deus quer que você entenda que pode ter liberdade para falar com ele, a chegar-se a ele diretamente. E esse caminho foi nos aberto por Cristo Jesus. Deus quer que você entenda que você tem essa liberdade. Liberdade para estar junto dele. Deus disse, trarei de volta. E quando ele fala no sentido plural, congregarei. E o que é congregar? É experimentar juntos de relacionamento. Trarei de volta ao lugar de onde os desterrei. Mandei para longe, mas eu sempre quis ter vocês perto. Reunirei, ajuntarei. Um propósito fundamental que Deus tem para a sua vida é comunhão com Ele. E isso é possibilitado tão somente por meio da obra de Jesus Cristo em nossas vidas. O que o pecado fez, Deus consertou. Em Isaías 59, 2 diz lá que os pecados de vocês fazem separação entre vocês e Deus, e Jesus veio para resolver essa questão de pecados. E Jeremias, em outro momento, já li esse texto, ele diz, quem poderia aproximar-se de mim, disse Deus. Está aí no capítulo 30, capítulo seguinte. Quem poderia aproximar-se de mim? Ninguém, mas Deus tomou a iniciativa. Ele diz, eu vou providenciar um príncipe, falando de Jesus. Farei com que ele se aproxime de mim. E agora, quem quer se aproximar de Deus, tem que ir a Jesus. Esse se chegará perto de Deus por meio de Cristo Jesus. A sua fé está alinhada com isso? Estes são propósitos fundamentais de Deus, mas não ficam apenas esses dois. Deus quer que você tenha paz nele. Deus quer que você tenha comunhão com ele. Deus quer que você experimente mudança de rumo, porque nascemos, queridos, em pecado, já destinados para a perdição, para o afastamento de Deus. Mudança de rumo. Volto ao versículo 14, a parte B, que diz, eu os dispersei, eu os levei para longe. Mas por que Deus fez isso? Isso é respondido nas entrelinhas dessa carta, mas isso está escrito abertamente no capítulo seguinte, no capítulo 30, os versos 14 e 15. Por que foram levados para longe? Porque deixaram o caminho de Deus. Vê no capítulo 30, versos 14 e 15, todos os seus amantes se esqueceram de você. É apenas uma parte do versículo. Mas aí no meio do versículo 14, o Senhor explica, porque eu a feri como se fosse um inimigo. O castigo foi cruel, por causa, aqui está a resposta, da grandeza, da sua maldade e da multidão dos seus pecados. Por que você grita por causa da sua ferida? É incurável, não é? Mas isso acontece por causa da grandeza de sua maldade e da multidão de seus pecados. Para longe de Deus, por causa das iniquidades, atitudes conscientemente assumidas, praticadas, sabiam que era contra a vontade de Deus, ainda assim fizeram. É assim que acontece com o ser humano. Mas Deus quer que nós mudemos de rumo. Eu os dispersei para longe, por causa dos seus pecados, mas eu quero vocês de volta. Por isso que um propósito fundamental de Deus para a vida de todos nós é mudança de rumo. De exilados, de banidos, de deportados, por causa da multidão dos pecados, para a presença de Deus. Para a obediência aos mandamentos de Deus ser, então, reassumida, para a renovação da aliança, para a vida santificada e consagrada, como deveria ser o tempo todo. De escravos do pecado, do maligno, da morte, para o caminho da vida. Para o caminho vivo, para a liberdade, para a luz, para a liberdade. Esse é o terceiro e fundamental propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Mudança de rumo. Você já fez isso. Eu creio piamente aqui que a grande maioria aqui já fez isso. Já acertou os seus passos. Por meio de Cristo Jesus.
Graças a Deus que você já entendeu esse propósito fundamental de Deus para a sua vida. Que você permaneça nesse rumo, nesse caminho. Interessante que a igreja já foi chamada, a uma certa ocasião, no início, de os do caminho. Porque Jesus é o caminho que leva a Deus. Os seguidores de Jesus foram chamados, os do caminho ali. Está lá em Atos dos Apóstolos. Estamos no caminho. Porque esse foi o propósito de Deus e a iniciativa foi dele. Isso é maravilhoso, entendemos? Outro propósito fundamental de Deus para a sua vida, que você seja guiado por Ele mesmo, pela voz dEle, pela mão dEle. O texto deixou claro que havia falsos profetas. O tal do Semaías, o tal do Acabe, o tal do Zedequias, estava entre eles, entre os que foram para o cativeiro. E ficou também o tal do Ananias lá, com o grupo simples, os falsos profetas. Gente que era guiada não pelos céus, não pela voz do profeta de Deus, mas por outras vozes. Haviam esses falsos, haviam falsas crenças em falsos deuses. Razão porque o cativeiro aconteceu. Uma das razões. Queridos, é fácil a gente entender. Temos liberdade de escolher guiar-nos a nós próprios, né? Deus nos deu. E a gente acha tanta gente assim, eu estou bem assim. Não, eu prefiro assim. Não, eu não quero saber de Jesus. Não, eu não quero crer na Bíblia. É um direito. Deus nos deu a liberdade de escolher guiar-nos. Só que as circunstâncias, situações que nós não dominamos. E se não houver um Salvador, uma mão que venha do céu, alguém que nos defenda, vamos aniquilar com a nossa própria vida. Mas é uma liberdade que Deus nos deu. Temos também o grande risco de nos deixar guiar por outros, por outras vozes, pela vontade de outros. Nesse capítulo 29, mas lá na frente, depois da carta, existe aí o registro do falso profeta Semaías contra Deus e contra Jeremias. Esse Semaías foi lá no sacerdote que ficou lá no templo, antes de Jerusalém ser destruída. Ele foi lá e diz, ele mandou uma outra carta, né? Olha aí, o que está acontecendo? Esse tal de Jeremias está falando que o cativeiro vai durar 70 anos e Jerusalém vai ser destruída, o templo do Senhor. O senhor não vai fazer nada não, senhor sacerdote? E aí Deus manda a resposta a esse tal de Semaías por meio de Jeremias. Mas deixem-me citar o verso 8, depois ler os versos 24 em diante. No verso 8, na parte da carta inicial de Jeremias, Deus dizendo claramente, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não se deixem enganar, foi o aviso de Deus. Lá no verso 24, a Semaías de Neelão, diga que assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maséias, os sacerdotes, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor constituiu o sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que na casa do Senhor você encarregue de todo o louco que passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo. Então por que você não faz isso com Jeremias? Ele está chamando Jeremias de um louco, por falar as verdades de Deus. É assim que muitas vezes somos tratados, né? Esse louco crente aqui, fala de Jesus, fala de Bíblia. As pessoas escolhem, têm a liberdade de se deixar guiar por qualquer pessoa, direito dele. Mas Deus tem como propósito que nós nos deixemos guiar por Ele mesmo. E o texto vai dizendo que esse falso profeta está tentando colocar o povo e o restante que ficou lá em Jerusalém contra Jeremias, que na verdade era contra Deus. Felizmente, esse sacerdote parece que é alguém temente a Deus, alguém que é amigo de Jeremias, e explica, e fala para Jeremias, olha, esse Semaías está destruindo essa carta aí. E aí Deus manda mensagem por meio de Jeremias a esse falso profeta. E tem aí o fim, não preciso ler, o tempo não me permite,
mas é mais alguém que não vai ser bem-sucedido, que ele está enganando os outros. E, infelizmente, muitos acreditaram no falso profeta e outros falsos profetas. E ainda vai acontecer isso conforme o sermão escatológico de Jesus e conforme os ensinos de Paulo e Pedro dos últimos tempos. O falso profeta vai enganar muita gente. Queridos, o propósito fundamental de Deus para nós, para você, é que você seja guiado pelo próprio Senhor, pela voz dEle, pela mão dEle. Temos segurança quando nos deixamos ser guiados pela voz de Deus e caminhamos segurando a mão de Deus. E eu fui fazer uma pesquisa simples. Aparece constantemente no livro de Jeremias essa expressão, assim diz o Senhor. Jeremias repetiu cansativamente isto. Nós cantamos aqui, Deus é santo, santo é Deus, santo é Deus. Cantamos algumas vezes, né? Ficou bem marcado. A repetição é para trazer ênfase. E aqui, queridos, no livro do profeta Jeremias, essa expressão, assim diz o Senhor, aparece 165 vezes, só no livro do profeta Jeremias, que tem 52 capítulos. É enfático. Porque precisamos nos deixar guiar pela voz do Senhor. É fundamental que nós entendamos que esse é um propósito de Deus, porque Ele não ficou em silêncio, Ele se revelou, Ele tem ensinamentos para nós. E sabe quantas vezes aparece na Bíblia essa expressão, assim diz o Senhor? 2.600 vezes. Assim diz o Senhor. Vamos nos deixar guiar pela voz de Deus? Cuidado com os falsos profetas. Como é que eu vou saber, pastor, quem é o falso profeta? Leia a Bíblia. Você vai ter a mensagem verdadeira, original de Deus e vai passar todas as coisas pelo crivo da palavra dele. Deus não se contradiz. Então vai ser fácil. Mas eu tenho pouquíssimo tempo para encerrar essa mensagem e eu quero falar aqui do quinto propósito fundamental de Deus para a sua vida. É que você lhe seja um adorador fiel e agradecido. Deus tem como propósito que nós vivamos para o louvor do santo nome dEle. Deus não tem vaidade, mas é justo que nós engrandeçamos o nome dEle. Deus não precisa da nossa adoração, mas é justo que glorifiquemos a Ele e que demos a Ele louvor, a glória, a honra. Deus quer que você lhe seja um adorador fiel e grato. Algumas expressões aparecem nesse capítulo. Quem é o Senhor? No verso 4, verso 8, Ele é o Senhor dos exércitos. No verso 10, Ele é o Senhor, significando que Ele é o dono de tudo que existe, que vemos até que não vemos. No verso 4, Ele é simplesmente Deus, aquele que sempre existiu e sempre vai existir. No verso 10, Ele é o Senhor do tempo e da história, porque Ele levanta reis e derruba reis. No verso 10, Ele é o Senhor do tempo e da história. No verso 12, Ele é o onisciente, porque Ele diz, vocês vão orar a mim e eu vou responder vocês. Porque mesmo sendo invisível, Ele consegue entender. Nós não o vemos, mas Ele é real. Ele ouve a oração de cada um aqui. Mesmo que façamos todos nós uma oração ao mesmo tempo, Ele é o onisciente Deus, Ele sabe o que nós pedimos. Ele é o Deus imanente, ou seja, próximo. Ele é Deus de perto, no verso 13. Ele é Deus de perto, Ele é Deus próximo. Vocês me buscarão, vocês me acharão, porque Deus não quer ficar distante, Ele é Deus próximo. No verso 22, Ele é o Deus da justiça. Jeremias sofreu injustiça, e Deus vai fazer justiça em favor do seu servo, porque Ele é Deus que faz justiça em favor dos seus amados, dos seus filhos. No verso 28, Ele é Deus da verdade. O exílio vai ser longo. O falso profeta diz, não, vai ser 2 anos. Deus está dizendo, vai ser 70 anos. Ele é o Deus da verdade. E nós podemos confiar absolutamente. Não seremos frustrados, enganados por Ele jamais. E eu termino dizendo que Deus é amor. No capítulo 31, verso 3, Deus manda dizer, olha, eu procurei vocês, eu os atraí a mim com laços de amor. Com amor eterno eu a amei, falando isso à nação de Judá. Por isso, com bondade a atraí. E João vai dizer claramente, Deus é amor. Queridos, esse é o quinto propósito fundamental de Deus para a sua vida que eu tiro desse texto maravilhoso, que você seja um fiel adorador, porque Ele ama você. Ele é um cuidador da sua vida, e que você seja
um adorador fiel e agradecido. Uma coisa é se cantar, Deus é grande. Outra coisa é você vivenciar isso, você mostrar isso, que você é um adorador fiel, não se vende, não se corrompe no seu coração, e que você é agradecido a esse Deus que salvou a sua vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é o autor e sustentador da criação, Ele é o operador da justiça que trabalha em favor daqueles que o amam. Esse mesmo povo, depois de 70 anos, muitos deles vão voltar, depois de 70 anos, vão voltar e vão ver novamente Jerusalém, e vão trabalhar para a reconstrução da cidade e do templo, e vão ouvir de Neemias, outro líder que Deus vai levantar, depois de 70 anos, e Neemias vai dizer isso, encorajando e consolando aquele povo. Neemias 9, o verso 6. Bendizendo ao Senhor, ele diz: bendito seja o teu glorioso nome, que ultrapassa todo o bendizer e o louvor. Não há palavra suficiente para engrandecer ao Senhor. Neemias 9,6, tu és o Senhor, fizeste o céu, os céus dos céus, e todo o seu exército, a terra, tudo que nela há, os mares e tudo que há neles, e tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Não é justo e digno que vivamos para adorar esse Deus que é pessoal, glorioso, cuidador da sua vida? Se você não tinha entendimento, quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Estão aqui os fundamentais. Essa lista está inacabada, obviamente, mas eu exorto você a cuidar do seu coração, da sua espiritualidade, a concentrar-se naquilo que precisa ser foco, centro da sua vida, que é Deus. Não nesse pastel que você está escutando o cheiro aí agora, né? Concentre-se. Vamos ter muitas distrações, outras coisas querendo roubar a atenção e o centro do nosso coração. Concentre-se no Senhor. Ajuste-se a esses propósitos fundamentais dele para a sua vida. E termino com a beleza do Salmo 146 para incentivar você a ser um adorador fiel e agradecido ao Senhor. O Salmo 146 fala: aleluia, louve a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Significando a cada existência, a cada momento, cada dia, hora, cada segundo, cantarei louvores ao Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles voltam ao pó, e nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Eis os propósitos fundamentais de Deus para a sua vida. Quais os benefícios mesmo? Aí você precisa voltar lá no início. Os propósitos de Deus trazem paz, eles são preventivos, muda as nossas atitudes, nos faz ser produtivos, manifestar sempre a esperança como algo vivo em nosso coração, nos desvia de errar o caminho, ou nos faz acertar o caminho. E eu digo para você, entenda os propósitos de Deus, creia neles e siga-os, e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém. Eu convido você numa oração, dar uma resposta ao Senhor. Se você errou o caminho, quem sabe aproveite hoje, acerte o seu passo, tome a decisão no seu coração: não, Senhor, eu vou acertar, eu vou fazer todo o possível que tiver ao meu alcance, mas no meu coração, eu agora decido andar nos caminhos do Senhor. Eu vou romper com aquilo que é pecaminoso, aquilo que desonra, aquilo que desagrada o Senhor. Eu vou fazer isso. É a decisão pessoal que eu convido você a fazer. E quem já está nesse caminho, nesses propósitos, peça a Deus resiliência,
força, persistência, porção maior do Espírito Santo, para honrá-lo e permanecer assim, mostrando a outros que é possível viver os propósitos do Senhor. Senhor, obrigado pela orientação clara e perfeita da Tua palavra, e porque o Senhor deixou o caminho aberto de volta para o Senhor, e os que voltam, o Senhor recebe, o Senhor purifica, declara justificados por meio da obra de Jesus. Senhor, abençoa esse grupo dos Teus filhos, Teus servos, operosos do reino de Deus, que sejamos mais e mais e mais operosos, representando o Senhor, conduzindo pessoas a essa fé em Cristo Jesus. Senhor, abençoe agora aqueles que estão entendendo e fazendo aliança com o Senhor e propondo diante do Senhor viver nesses propósitos que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. Senhor, é assim que oramos, nos despedindo desse momento, certos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.